Ei, Jesus garantiu protagonismo às mulheres. Nunca antes na história e nem mesmo nos dias atuais houve alguém que pudesse fazer tanto quanto Cristo fez pelas mulheres. No episódio de hoje da série Aprendendo com Jesus, eu quero destacar uma lição preciosa sobre a importância que Jesus Cristo deu às mulheres. Eu quero aproveitar que no próximo dia 8 a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres e quero falar um pouquinho sobre Jesus e as mulheres. Gente, durante todo o ministério de Jesus, não são raros os relatos de encontros que Cristo teve com mulheres, inclusive com mulheres de comportamento duvidoso. A Bíblia fala que Jesus foi amável e até defendeu prostituta. Isso é revolucionário. Entretanto, existe uma citação feita no capítulo 15 do Evangelho de Marcos que chama demais a minha atenção. Enquanto eu relia alguns versos que falam da crucificação de Jesus, eu não pude deixar de reparar no que diz Marcos nos versículos 40 e 41. Eu quero que você escute. Eu vou citar para você. Diz assim: algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Marcos 15, versículos 40 e 41. Gente, Jesus havia sofrido profundamente. Tinha sido crucificado. Muitas pessoas assistiram e participaram daquele triste espetáculo. A maioria estava ali para zombar de Jesus. A maioria queria ver a morte de Cristo. Mas entre o público, a certa distância, estavam algumas mulheres. Marcos menciona os nomes de Maria Madalena, Maria e Salomé. Mas depois de falar de mulheres que serviram Jesus, Marcos menciona que ali também estavam muitas mulheres que foram com Jesus a Jerusalém. E isso é impressionante. Sabe por quê? Porque a condição da mulher em Israel, naquela época de Jesus, era bastante limitada, restringida pelas normas culturais e religiosas da sociedade da época. As mulheres eram consideradas propriedades dos homens, geralmente os pais, os maridos, e esses homens tinham direitos sobre as mulheres e as mulheres tinham poucos direitos legais. As mulheres eram responsáveis pela administração da casa, pela criação dos filhos, mas elas não tinham acesso à educação formal ou às oportunidades de trabalho que eram reservadas para os homens. Mas com Jesus as mulheres tinham espaço. Elas estavam em todo o tempo presentes na vida do Cristo. E isso é significativo, porque confronta toda e qualquer ideia de que a mulher tem um papel menor do que o do homem, seja na sociedade ou mesmo na igreja. Eu acho interessante, gente, que Marcos, um homem, numa sociedade que restringia a presença das mulheres, faz menção às mulheres durante a crucificação. E detalhe, Marcos não cita discípulos presentes, homens presentes dos discípulos, não. Mas ele menciona as mulheres, cita textualmente o nome de 3, acrescenta que algumas outras que serviram Jesus também estavam ali e ainda aponta a presença de muitas mulheres que foram com Jesus a Jerusalém. Gente, numa sociedade que limitava a presença e a participação das mulheres, quem seriam essas mulheres que deixaram as casas e foram para Jerusalém com Jesus? O que autoriza tanto atrevimento? Sim, era um atrevimento dessas mulheres. Elas estavam quebrando regras, quebrando normas sociais para estar com Jesus. Gente, a presença, a existência e o ministério de Jesus empoderavam essas mulheres. Eu só posso concluir que a maneira como Jesus acolhia as mulheres fazia com que elas acreditassem que elas tinham direito de romper com a cultura estabelecida. Fazia essas mulheres acreditarem que podiam muito mais do que a sociedade autorizava. Jesus prestigiava as mulheres. Embora Jesus tivesse 12 discípulos, muitas mulheres faziam parte de seu ministério. Jesus assegurou às mulheres a igualdade que a sociedade, por vezes, negou a elas.
Eu acredito sinceramente que a menção feita por Marcos, a presença dessas mulheres naquele momento tão cruel, tão crítico, indica algumas coisas. As mulheres foram muito mais fiéis e corajosas do que os homens. Elas não correram, não fugiram, não se esconderam. Elas estavam com Jesus, gente, mesmo na hora da morte de Jesus. E isso parece sugerir que as mulheres seriam fundamentais para a expansão da mensagem de Cristo. Mesmo após a ressurreição, é para uma mulher que Jesus aparece primeiro. Você pode ler nos evangelhos. É para uma mulher que ele se revela. Hoje isso não pareceria estranho, mas na cultura da época, as mulheres não eram ouvidas. Se Jesus escolheu aparecer para uma mulher, isso tem algum significado, não foi por acaso. Nada na vida de Jesus foi por acaso. Entenda, o fato de Jesus colocar mulheres como protagonistas da história nos autoriza a concluir que ele rejeitou a condição de desigualdade e de inferioridade que era imposta às mulheres pela cultura da época e que, lamentavelmente, às vezes persiste em nossos dias. Portanto, se alguém ainda insiste em colocar as mulheres em um lugar inferior, eu sugiro que volte o olhar para o Mestre e aprenda com ele. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. E a todas as mulheres, o meu abraço. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos.